Estamos de volta com o Hiperconectado. O nosso tema por aqui hoje é deepfake, que são, por exemplo, que a gente tem visto por aqui, esses vídeos falsos criados por uma inteligência artificial. Eu quero aproveitar e puxar a discussão com vocês para isso tudo que a gente está falando aqui. A gente já viu vários exemplos de deepfake, inclusive comigo aqui no começo do programa. Agora eu queria saber como que vocês acham que esse tipo de conteúdo criado assim pode impactar a vida de vocês. Daniel. Eu acho, Átila, que assim, como, não só a questão do deepfake ou de fake news, mas qualquer coisa, a gente vai resolver isso com educação. Conforme as pessoas forem usando, conforme as pessoas forem se informando, a gente vai criando um antídoto contra isso. A pessoa não vai acreditar assim de primeira, né? Eu acredito muito que as pessoas vão se educando e eu não tenho tanto medo disso. E você, Anielo? Sou Anielo, estou falando aqui de Brasília, sou servidor público. E uma das coisas que eu acho que me incomoda, tem tanto potencial positivo quanto negativo, que é a questão da produção de conteúdo. A gente sempre achava que era uma atividade muito humana, a produção de conteúdo, texto, discurso, produção de arte, produção de interpretação artística mesmo. E a partir do momento que você tem a inteligência artificial, às vezes até sobrepondo o humano na qualidade disso, você vai poder ter, por exemplo, celebridades virtuais. Você hoje em dia paga milhões de dólares para um ator de Hollywood, por exemplo, que vai se tornar dispensável quando você tem um Brad Pitt virtual que você contrata abrindo o aplicativo, né? Então, você pode ter toda uma série de produção artística, intelectual e cultural que pode acabar sendo mecanizada sem a gente perceber. E eu não sei como a gente vai se adaptar a isso, assim, é uma curiosidade que eu tenho. Enquanto a gente entende esse tipo de conteúdo como uma coisa artesanal, feita à mão, como uma carta escrita à mão, a gente dá um outro respeito para isso, né? Você receber uma carta escrita com caneta em casa e descobrir de repente que aquilo é uma propaganda, hoje em dia a gente ainda atribui um outro valor para isso, né? Vão ser tempos bem confusos. E para fechar essa rodada, eu vou puxar o Rafael, que também tinha levantado a mão aqui, e vem cá, Rafael, dá um alô pra gente. Eu, matutando aqui as ideias, eu pensei nas aplicações pedagógicas também, que eu gostaria muito de ver, como, por exemplo, com a evolução de chatbot e deepfake, eu posso um dia, por exemplo, conversar com o próprio Napoleão Bonaparte e ele interagir comigo. Então, imagino de uma maneira positiva disso é tornar mais palatável para os próprios alunos conhecer sobre história ou outros assuntos, porque eles vão poder conversar também com as figuras históricas. Bom, aproveitando o ensejo sobre estudos e o reflexo que esse tipo de conteúdo pode ter na humanidade, a gente vai conversar com a antropóloga Rosana Pinheiro Machado, que estuda esse tipo de fenômeno. A gente vai perguntar para ela o que ela pensa e como ela analisa o efeito que as deepfakes podem ter na nossa sociedade. As deepfakes são um problema gravíssimo, a aceleração e o aprimoramento da tecnologia. Ela tem um efeito devastador e que potencializa comportamentos antiéticos de informação, mas a gente tem que voltar ao ponto de sempre, de que mais do que a tecnologia mudar a humanidade, eu sigo a teoria do Daniel Miller, professor da Universidade College de Londres, que escreveu um livro Como que o Mundo Muda a Tecnologia. Sob o ponto de vista antropológico, a gente tem que estar pensando como que essas pessoas estão recebendo essas deepfakes e se de fato estão acreditando e por que estão repassando. A nossa preocupação ela tem que ser com os aspectos políticos e éticos, não necessariamente tecnológicos. Tem que ter uma preocupação tecnológica. A tecnologia, ela sim, de fato, potencializa e acelera processos, mas processos que são fundamentalmente humanos, fundamentalmente morais, e é com esses aspectos humanos, morais e políticos que nós temos que estar principalmente preocupados. Pois é, a Rosana fez uma análise bem forte aqui, que pelo menos para mim, pesou muito fundo. Eu aproveito e pergunto para vocês, o que a Rosana falou tranquiliza para tudo isso que vocês estavam perguntando até aqui, ou estavam pensando? Eustáquio, quer aproveitar aí? Acredito que o uso que a gente vai dar das deepfakes é o que vai torná-la, né? O próprio Sartori comentou sobre a questão dos photoshops, que hoje a gente entende como uma coisa normal do dia a dia e você distingue muito fácil. Acredito que o deepfake a gente vai partir para esse lado também, eu tento ver o lado positivo disso. E como já comentado, eu acredito que na educação isso vai ser muito importante para poder ensinar
Eu sou da área de metalurgia, né? Então é muito difícil a gente visitar o campo, porque é perigoso. Uma usina é muito perigosa. Então eu poder levar os alunos, poder colocar uma pessoa que eles já conhecem, que eles têm familiaridade, dentro de uma área extremamente agressiva e perigosa, para apresentar a esses alunos todo um conteúdo, eu acho que a tecnologia vai acabar seguindo para áreas mais nobres. Eu tô contigo nessa. A gente tem esse receio de uma nova tecnologia, né? Pensa nos aspectos negativos dela, mas muitas vezes a gente não percebe que isso já acontece com o que a gente já tem, né? Áudio falso, vídeo falso, foto distorcida, mentira contada, telefone sem fio. Isso já acontece, né? Regularmente. Eu já fui vítima de um vídeo meu que distorceram até deixar ele borrado o suficiente para parecer que eu estava falando que máscara respiratória não funciona, quando eu estava falando de um guardanapo de papel no vídeo original. E ninguém precisou fazer deepfake nenhum para falar isso comigo. Foi só cortar o vídeo do jeito certo e borrar o suficiente ali pro que a gente fala, né? A questão é a gente pensar nos princípios, né? No que leva as pessoas a mentirem, como a gente prepara para quem vai ouvir essa mentira e como que a gente, inclusive, acompanha e pune quem está fazendo esse tipo de uso, né?